Meus amados irmãos, graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Deus, que a sua graça continue nos nossos corações. Eu venho aqui no dia de hoje trazer aqui uma novidade, alguns livros que eu comprei, quero apresentar aqui para os irmãos, tá certo? Entre esses livros está esse aqui, olha, esse livro aqui é muito bom. Se você ver ou desejar se interessar por ele, 10 anos de aventura na história, as reportagens fundamentais, ou seja, esse livro aqui eu vi ele em um livro e eu me interessei depois em comprá-lo. São os 10 fatos na história de mais relevância, muito bom. Esse outro livro aqui também, esse aqui já é um livro mais de autoajuda, é um livro muito bom também, que nós vivemos um tempo onde muitas pessoas sempre nos perguntam alguma coisa em relação às emoções, aos sentimentos. A depressão, hoje em dia, ela tem atacado várias pessoas em nosso meio. E esse livro aqui, ele lida com essa questão da razão, dos sentimentos, das emoções, lidando com situações difíceis. Olha, estresse, ansiedade, mudança, riscos e fracassos, problemas de saúde, envelhecimento, problemas de relacionamento e eventos marcantes. Esse tema bem aqui, ó, envelhecimento. Envelhecimento é um tema onde nossa sociedade hoje ela vive uma busca e uma pressa para se viver o agora, viver o hoje, viver o amanhã. Isso de forma tão intensa que muitos chegam aí aos seus 50, aos seus 60 anos e há de certa forma uma preocupação exagerada acerca do seu fim, da sua morte. E nós estamos lidando com essa situação, onde muitas pessoas olham para si, se acham velhas, idosas e não aceitam o envelhecimento. E esse livro ele vai tratar com essa questão, que é muito importante para os nossos dias, nós termos a percepção de que cada fase da nossa vida reflete um fato, reflete uma história, e nada é eterno nessa vida. As coisas, elas passam e passam rápido. Um outro livro muito bom, esse livro aqui eu ouvi um pastor citando ele e eu anotei o nome dele, Doutrina e Devoção. Olha, esse livro aqui é muito maravilhoso, Doutrina e Devoção. O caminho da verdade na vida em comunidade. Esse livro ele trata acerca de liturgia, de costumes, de um pouco também sobre ética, que é muito importante para nós, de acordo com o meio que nós estamos inseridos. Sempre em cada meio que nós estamos inseridos há uma ética, há uma liturgia, há um costume, e há de certa forma, há um conjunto de regras que julga o que é moral e o que é imoral. De acordo com o meio que nós estamos, as regras, elas vão mudando. Isso é muito importante para nós. E esse livro aqui, meus irmãos, se der para você adquira ele. Olha, esse livro aqui é um livro muito útil para pesquisa, para você que gosta de estudar, de pesquisar. Ele fala exatamente sobre a exegese bíblica, autoridade bíblica, experiência no Espírito Santo, a contribuição da hermenêutica pentecostal para os nossos dias.
Isso aqui trata de assuntos de muita relevância nos nossos dias, que nós estamos, às vezes, o excesso desse conhecimento, muita coisa nova surge. Então é muito bom a gente, às vezes, compreender um pouco do pensamento escriturístico da época, que foi escrito um texto, que foi escrito uma parábola, que foi escrito ali uma parte figurativa, uma parte simbólica. Isso é muito importante para nós termos uma compreensão exatamente da época, qual era a importância daquilo. Exemplo disso é quando a gente vai tratar a parábola do filho pródigo. É bom que nós saibamos um pouco da cultura oriental acerca de um filho que sai de casa, de um filho pródigo. É bom também nós sabermos o pensamento judaico, o pensamento daquela época em relação a um filho que sai de dentro de casa para viver fora, viver no mundo. Então é um livro muito bom, esse livro aqui. Se der para você adquirir, adquira. Um outro livro também muito maravilhoso, que é muito conhecido, John Marketing, não é isso? Esse livro aqui é uma obra extraordinária. Ele vai tratar da vida do filho pródigo. Irmãos, ele esboça aquela parábola de Jesus. Esse livro aqui é um livro de muita importância para nós que estamos aí lendo, estudando a Bíblia, pesquisando. Ele tem 10 capítulos. Olha, os temas: a maior de todas as pequenas histórias já contadas, uma visão panorâmica, o pedido vergonhoso, a conduta vergonhosa, a hora da virada, o retorno, o Pai. Capítulo 7 fala do perdão. Esse capítulo 7 aqui, irmãos, é muito profundo a visão que ele pega, a visão, o que é o perdão que está em Deus e a necessidade do perdão que está no homem. Muito bom esse livro. Um outro livro que está ainda aqui, eu tirei alguns, eu tirei o plástico de alguns, não tirei. E esse livro aqui também é um livro muito bom. Alguns desses livros eu já tinha antes, mas eu dei. E John Stott, olha, Cristianismo Básico, John Stott, eu apresento ele como um escritor que você, se você puder adquirir livros de sua autoria, ele tem temas adversos, é um escritor ou um dos mais lidos, mais famosos, né? E ele é um cristão, era um cristão muito profundo em seus argumentos. E esse livro aqui é um livro de pesquisa. Adquira. Esse outro livro também aqui, eu ainda não tirei o plástico aqui, mas é de John Stott. Esse livro também eu já não li ele todo, mas alguma parte dele eu já conheço, mas é um livro muito bom. A vida de Cristo. Olha, a vida de Cristo. Esse livro, olha os temas dele: por meio de Cristo, nosso mediador; sobre Cristo, nosso fundamento; em Cristo, o doador de nossa vida; sobre Cristo, nosso Senhor; com Cristo, nosso segredo; por Cristo, nosso alvo; como Cristo, nosso modelo;
Esse livro aqui, esse escritor John Stott, ele é um livro, ele não é um escritor meio de linguagem acadêmica, a linguagem dele é uma boa linguagem de se entender. Esse outro livro aqui é de John Stott, O que Cristo Pensa da Igreja. Esse livro aqui é um panorama, ele não é muito grosso, olha, ele é um livro fino. É um panorama que ele faz das 7 cartas do Apocalipse. Ele faz aqui um contexto de cada carta, de cada período, para aquela carta, para que aquela carta foi escrita e enviada. E esse livro aqui, na verdade, essa enciclopédia, ou melhor, essa obra de Hernandes Dias Lopes, eu tinha ela, na época eu tinha o Novo Testamento, ele estava começando a escrever o Antigo Testamento. E eu me desfiz desses livros e eu comecei agora a comprar novamente essa coleção. E antes ele não tinha escrito o livro de Gênesis, e ele já escreveu na verdade ela toda, né? E esse livro de Gênesis aqui, para pesquisa, é muito bom. E um outro é o livro eu não tirei ainda o plástico, de 1 João. Esse livro aqui eu já pesquisei, fiz pesquisa nele. É um livro de uma importância muito grande para aqueles que leem e estudam a Bíblia Sagrada. Olha, muito bom para pesquisa, para conhecer um pouco do pensamento escriturístico do escritor. É muito importante para nesses dias nós estarmos buscando um revertimento da nossa vida espiritual. E era isso, eu trouxe aqui para apresentar para os irmãos, incentivando os irmãos a ler, a estudar. É importante, é muito importante nos nossos dias. Nós estamos vivendo uma época onde o conhecimento teológico ele tem avançado, e muitas inovações, muitas editoras novas, e isso é importante a gente estarmos avaliando um pouco de cada conceito, de cada escritor, e não fugir nunca do básico, que é a devoção à Bíblia e a meditação na palavra. Uma outra coisa que eu queria dizer para os irmãos é que se nós não buscarmos para esses dias que nós estamos, se nós não nos preparar para enfrentá-lo, muitos de nós podem ser vencidos pelas filosofias vãs, pelos pensamentos obscuros de conceitos, de liturgia, de ética cristã. E é muito importante, nós estamos vivendo uma época de muita fantasia, nós estamos vivendo uma época meio ecumênica, né? Um ecumenismo, e vamos buscar a palavra, o estudo da mesma, para estarmos mais e mais melhorando a nossa vida espiritual em Cristo. E aqui eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém.